voltamos aqui com mais um programa Dr. Chef. Hoje, uma edição de continuidade do que nós já falamos a semana passada. Eu falei para vocês sobre lombalgia, as principais causas, como você deve avaliar isso. E hoje eu estou aqui num centro de Pilates do professor Alexandre Macedo, nosso amigo, foi professor dos meus filhos, né, de educação física. Os dois, o João e a Maria. E aí eu estou aqui porque ele é o profissional referência para nós nesse sentido. Me perguntaram se exercício físico é uma boa, né? Eu sempre falo que é fundamental e eu acho que o Pilates é fundamental. Então, antes da gente começar a falar sobre Pilates, primeiro, tudo bom? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo. Nós vamos falar o que é o Pilates, como é que isso surgiu, para depois a gente entrar no mérito do que isso vai fazer bem para as pessoas que sofrem com lombalgia. O que é o Pilates? Como que isso apareceu? O que você pode contar para a gente de história? O Pilates, primeiramente, chamava contrologia. Foi desenvolvido por um alemão na década de 40 e ele criou esses exercícios para ele próprio. Então, ele foi um autodidata. O cara era um raquítico, sofria de asma, mas tinha um pai que era um ginasta e trabalhava com lutas, e uma mãe naturóloga. Aí ele começou a criar uns tipos de exercício que fizesse bem para ele. Tanto deu certo que aos 12 anos, ele já tinha um corpo tão definido que as pessoas estudavam anatomia pelo corpo dele. Então, sinal que deu certo. Na Primeira Guerra Mundial, ele, alemão, foi tentar a vida na Inglaterra. Os ingleses recrutaram ele para trabalhar como enfermeiro. Foi trabalhar para o exército inglês, nessa época, na Primeira Guerra Mundial, como enfermeiro. Aí ele começou a utilizar os exercícios dele, e a primeira coisa já que apareceu com o método de exercício dele, foi que nessa época tinha uma gripe, a tal da gripe que sucumbiu milhares de pessoas. E por coincidência, claro que a história diz isso, mas a gente não tem prova, mas coincidência, que todos que faziam atividade com ele não foi atingido com a tal da gripe. Então, primeiro ponto positivo do exercício dele. O segundo, que após a Primeira Guerra Mundial, ele ainda estava trabalhando por exército inglês, só que daí estavam todos aqueles soldados, todos machucados, todos na maca, tudo impossibilitado de fazer atividade física, ele começou a criar os aparelhos. Aí as macas serviram de cama de alguns exercícios. Ele pegava, retirou as molas das macas e utilizou como exercício com os feridos. E a partir daí começou a desenvolver os aparelhos. O que é mais importante, que eu falei na entrevista anterior, é que geralmente a grande sintoma da ortopedia é a lombalgia. E a gente já explicou também que existe uma falência muscular muito grande, que essas pessoas têm essa deficiência causada pelo sedentarismo, pela obesidade. Nós já comentamos isso, mas vamos repetir. Pelo desuso, pelo mau uso, a má postura. Isso vai gerando uma atrofia muscular, vai gerando tudo isso. E o Pilates, ele consegue fazer uma alteração nisso. Ele faz com que essa musculatura ela dê uma melhorada muito grande, porque se o fator maior é essa deficiência muscular, é essa contratura muscular, o Pilates resolve isso. De que forma que o Pilates vai fazer isso para os nossos pacientes, para os nossos sofredores de lombalgia? O meu público mais fiel são aqueles pacientes, são aqueles que procuraram Pilates justamente pela lombalgia. Então, eles perceberam que através do exercício, através do método Pilates, resolveu. Começaram a dormir melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Primeiramente, eles vêm para o estúdio, eles vêm para o nosso espaço aqui, a gente faz uma avaliação postural, quer saber a causa da lombalgia, que são vários, como o doutor já mencionou. Depois que a gente detecta qual é a causa da lombalgia, a gente começa a utilizar o método. Tá? O método do Pilates, a gente trabalha com a concentração. Eu brinco com os alunos, né? Quem vem para o Pilates não consegue pensar em outra coisa. Vem aqui dentro, não dá tempo para conversar, não dá tempo para pensar em outra coisa. Fica focado no exercício. E é interessante, porque a respiração, os movimentos, que tem que ser todos fluidos, o movimento é tão coordenado, tão controlado, que a gente fala para os alunos que parece um relógio. Você tem que fazer todos os movimentos sempre no mesmo tempo,
tudo bem coordenado, tudo bem orientado, tudo bem controlado, na verdade, né? Esse é o grande princípio do Pilates, o controle. Tanto é que antes do Pilates, né, ter esse nome, chamava contrologia, que é o estudo do controle dos movimentos. Uma coisa importante do Pilates é esse aumento da flexibilidade, essa possibilidade de você melhorar a amplitude dos movimentos. Isso é muito importante para quem tem uma musculatura deficitária. As pessoas não entendem, estou tentando fazer com que elas entendam, que a grande parte dos problemas dela é causado por isso, né? O que o Pilates faz de diferente para trabalhar essa musculatura? Porque tem gente que fala, eu vou para a academia, eu faço exercício físico, mas não está fazendo certo e acaba se machucando cada vez mais, sofrendo cada vez mais, investindo nessa academia normal de aparelhos e não melhora. A gente volta lá, não, eu já fiz isso, eu já fiz caminhada, não melhorou, eu já fiz academia de musculação, não melhorou, e ela não sabe que ela tem que fazer esse trabalho específico que o Pilates faz. Como é que você colocaria para a gente qual que é esse trabalho muscular que é importantíssimo para a gente poder reverter essa lombalgia na maioria das vezes, né? Tá. Outra coisa que a gente precisa pensar quando e analisar, sempre estar focando, é a estabilização da coluna. Então a gente faz isso como? Aqueles alunos que apresentam uma deficiência em flexibilidade, o Pilates atende muito bem isso. Então tem muitos exercícios que melhoram a amplitude dos movimentos dos alunos. Tá? Outro ponto que a gente procura trabalhar é a estabilização. Fazendo o quê? Trabalhando a região do quadril, que no Pilates a gente chama de powerhouse. Outros nomes que a gente vai ver pela internet, em alguns outros estudos, é a casa da força, é o centro de força. E hoje o que está usando em academia, que todos estão falando, chama core. Tá? O mais atual hoje é o core. Mas tudo que significa é o centro de força, que localiza no abdômen, na parte inferior das costas e o glúteo. Então leva a crer que quem tem toda essa parte, toda essa região fortalecida, vai estabilizar sua coluna. Estabilizando sua coluna, o primeiro efeito que vai ter é a melhora da postura e, consequentemente, elimina dores nas costas, principalmente a lombalgia. Melhorando essa flexibilidade e essa musculatura, ela se tornando um tônus melhor, né, bem equilibrado, vamos dizer assim, a pessoa consegue realizar qualquer movimento estando em equilíbrio, ela aprende a fazer isso, né? E quanto tempo demora assim para uma pessoa? Eu, por exemplo, sou um cara extremamente encurtado, região posterior, né, totalmente encurtado de musculatura. E quanto tempo você acha que uma pessoa consegue adquirir os seus benefícios, começa já a melhorar a sua flexibilidade, a dor já desaparece? Como é que isso ocorre dentro do programa do Pilates? O Pilates, além de ser um ótimo atleta, ele era um vendedor do método dele impressionante. Então vou usar uma frase que ele usa. Em 10 sessões, você já sente a diferença. Em 20 sessões, os outros vão perceber a diferença em você. Em 30 sessões de aula, você já tem um corpo totalmente transformado. E isso é real. Em 10 sessões, que normalmente fazendo 2 aulas por semana, em um mês você já sente a diferença. Elimina dor no corpo, facilita os movimentos, melhora a amplitude, tônus muscular. Então, em 10 sessões, questão de um mês de aula, a gente já pode sentir a diferença do método. Nós observamos nos praticantes de Pilates, é isso? Praticantes de Pilates. É que eles não fazem uma definição corporal assim tão exagerada como faz na musculação, tá certo? Existe um trabalho diferente com o músculo, com essa fibra muscular, do que se faz na academia? Então, no Pilates, a gente percebe sim uma melhora da definição muscular em pouco tempo, tônus muscular. O que diferencia do treinamento de musculação é o ganho de massa muscular. Então, para o trabalho de hipertrofia, de muito ganho de massa muscular, é a diferença do método Pilates com o treinamento de musculação. Por quê? Porque dentro do método do Pilates, a gente começa a fazer uma aula que tem duração de 1 hora, tá dentro desse período não tem intervalo. É um exercício atrás do outro. E são 10 repetições de cada exercício. E só. A musculatura não chega à exaustão total. A gente cansa, é um exercício que faz suar, tá? Gasta calorias, sente o corpo quando termina a aula, porém, a gente não chega numa carga máxima. E sim, uma carga submáxima. Então é por isso que é agradável de fazer o Pilates. É um método que a gente sente o corpo todo trabalhado, mas sem chegar a uma exaustão total do corpo. O que eu vejo bastante,
As pessoas fazem o Pilates, né, como esse critério de prevenção da dor lombar, também pelo critério de poder trabalhar a musculatura, melhorar a postura, e fazem também junto um trabalho alternativo, praticam corrida, fazem academia, né? Então não interfere você fazer Pilates e fazer uma outra atividade esportiva como para você ganhar um condicionamento físico. O Pilates já dá um certo condicionamento físico, mas de repente eu gosto de natação, então eu posso fazer Pilates, eu posso nadar, isso não interfere em nada. Vai melhorar até meu desempenho no esporte, é isso? Sim. Hoje em dia a gente pode ver vários times de futebol usando o Pilates como ajudando no treinamento deles, de recuperação e até de fortalecimento de resistência muscular. Corredores, nadadores, o método Pilates está entrando nas outras modalidades esportivas e com eficiência. Surfistas, os surfistas hoje usam muito o método Pilates para equilíbrio também, que trabalha muito bem aqui dentro. Essa história feminina de vaidade, o Pilates traz uma flexibilidade muito grande que as mulheres querem, e também parece que existe uma associação com o yoga, ou isso não é verdade? O Pilates e a yoga. Sim, o Pilates, o Joseph Pilates, que é o criador do método, ele usou sim yoga. A mãe dele, além de naturalista, praticava yoga junto com o pai. Então tem vários movimentos dentro do método que tem bastante semelhança com yoga. E você acha então que dá para fazer essa associação, um trabalho de Pilates preventivo para quem sofre do problema e depois uma atividade que a pessoa escolher é perfeito. Seria uma combinação perfeita, né? Tranquilamente. Então o método Pilates serve tanto para um trabalho preventivo como para condicionamento físico. Aqui a gente avisa para os alunos que é desde um sedentário a um atleta, um obeso para uma pessoa mais esbelta e de uma criança até para um senhor de idade. Então, o Pilates é para todo mundo. Bom, vamos a um intervalo comercial. Na volta nós conversamos mais um pouco sobre o Pilates e vamos fazer uma demonstração de alguns exercícios aí que possam ajudar. Logicamente que tem as aparelhagens, né, tem os exercícios. O Pilates começou, parece que um trabalho no chão, né, um trabalho exercício em chão, depois foi para os exercícios. Então nós vamos fazer uma pequena demonstração, falar mais um pouco sobre isso. Estamos aqui no Estúdio Pilates, professor Alexandre Macedo, na rua Antônio de Almeida Leite, 491. Alexandre, nós estávamos falando aqui no primeiro bloco sobre os benefícios do Pilates, a história, né, muito legal isso, muito bacana. E eu dei uma importância para esse programa porque é realmente a solução para os meus pacientes, para todos os pacientes que sofrem de problema de coluna. Qual que é o fundamento básico, né, do Pilates? Nós temos que ter um fortalecimento inicial, básico, complementar. Eu não sei nem qual é o termo. Como é que funciona? Eu venho aqui, sou um cara que tenho dor na coluna, a minha profissão é muito sedentária, fico sentado em pé o tempo todo, não tenho grandes movimentos, não faço exercício, sofro de dor. O que você vai ter que primeiro fazer o trabalho para poder fazer a complementação depois? No que resume o início do Pilates? Primeiramente, eu vou investigar quando o aluno chega aqui. Quero saber a causa da dor que ele veio procurar o Pilates. Aí, os primeiros exercícios que a gente vai fazer vai ser conscientização. Ele tem que saber trabalhar essa região do abdômen dele. Como que ele tem que ativar o abdômen, como que ele tem que trabalhar, posicionar a postura dele, para ele depois entrar nos exercícios. Então, primeiramente, é saber a causa, e depois é passar essa conscientização para o aluno. O abdômen tem que estar ativado, o quadril na posição, se ele tem flexibilidade ou não, se ele for uma pessoa que não tem flexibilidade, for encurtado, não consegue relar a mão no joelho. Então, se for umas pessoas desse tipo, então a gente já vai encaminhando os exercícios para esse lado. E se o profissional médico te ajudar, de repente você pode ser encaminhado por um médico, por algum outro profissional, já dizendo qual que é o diagnóstico, isso já te ajuda bastante, já centraliza bastante, né? Você costuma relacionar com exames também assim ou não, né? Você olha também radiografia, seja lá o que for? Sim, é um grande passo, é um caminho percorrido bem grande quando o médico já traz todo o diagnóstico. Porque a gente já chega aqui sabendo quais os exercícios que tem que ser direcionados para esse aluno, paciente, no caso. No caso da utilização de remédio, né? Está usando medicação para essa dor.
Você promove uma interrupção ou você... como é que faz? Eu estou com dor, estou tratando. Não é melhor eu não fazer exercício agora. Ou eu posso estar fazendo o Pilates com dor lombar. Como é que isso pode acontecer? Sim, primeiramente, quando os alunos vêm para cá e vêm por orientação médica, eles têm que estar liberados pelo médico. Sendo liberado pelo médico, pode estar tomando remédio não. Com a prática do exercício, vai melhorar essa dor. E hoje eu tenho aluno, como já disse, os meus alunos mais fiéis, aqueles que estão comigo há 5 anos, foram aqueles que largaram a caixinha de remédio. Não usam, não compram, não vão mais na farmácia para comprar remédio para dor lombar. Eu sempre falo que a verdadeira medicina é a preventiva. E aí o trabalho do Pilates é o trabalho de prevenção mais eficiente que existe. Por isso que nós estamos aqui. Tá certo? Você concorda com isso? Plenamente, eu sou meio suspeito para falar. É o cara indicado para falar isso. Não, então, pelos casos que a gente vem acompanhando, a gente vê que o Pilates não é uma moda, não é um exercício do momento, não é uma coisa que é modismo, mas é uma atividade que veio para fazer parte da vida. Então, eu já te disse por que você sofre. Que você tem um problema postural causado por uma deficiência muscular. Eu já te estou dizendo o que você tem que fazer como prevenção. Não como tratamento, porque isso é uma questão médica, mas como prevenção. Então agora vocês vão ver imagens de como que é o processo desses exercícios, como é que isso ocorre. Não existe impacto nenhum para se fazer isso. E você toma uma atitude, procure fazer prevenção, abandone, claro que gastar remédio com remédio, dinheiro com remédio. Procure aqui fazer uma atividade física que seja preventiva. Essa é a solução do seu problema. Tá? Não adianta remediar. Procure isso. Agradeço, Alexandre, pela sua entrevista. Mais uma vez, obrigado. É sempre bom o entrevistado assim que ajuda, a gente poder entrevistar. E eu queria falar para você que nós estamos à disposição. Quando você quiser falar alguma coisa a respeito de Pilates, tiver algum evento relacionado com Pilates, alguma coisa, você pode entrar em contato com a gente. Nós vamos divulgar isso no nosso programa, que isso é uma coisa que eu vou fazer sempre. O que for de melhor para esse povo, nós vamos fazer. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Poderia repetir o endereço aqui de novo, o telefone, para que as pessoas possam entrar em contato se acharem que devem fazer. Então, a gente fica na Avenida Antônio de Almeida Leite, 491. O telefone é 3326-5881. E queria aproveitar a oportunidade de agradecer de vocês estarem mostrando nosso espaço, nosso trabalho, como que a gente trabalha na realidade. Muito obrigado. É um prazer. Então, fique com as imagens. Toma juízo, tá? Nós voltamos com mais um programa da próxima vez que seja útil para vocês. Muito obrigado.